outros pontos. O ex-juiz falou sobre a terceira via e ao que atribui a rejeição apontada nas pesquisas eleitorais. Vamos conferir um trecho. Mentiras e fake news sobre o trabalho que foi feito na Operação Lava Jato e também no Ministério da Justiça. Veja que na Operação Lava Jato nós quebramos a impunidade da grande corrupção, fizemos algo inédito no Brasil. A gente tinha aquela percepção de que quem roubava nunca sofria as consequências. E a Lava Jato mudou isso completamente para o melhor. Não tem nenhum país que pode crescer baseado em um modelo de governança de corrupção. No Ministério da Justiça, igualmente, nós conseguimos aí diminuir a criminalidade violenta e combater o crime organizado. Tive que sair do governo, no entanto, porque não tinha um compromisso real do projeto principal, que era o combate à corrupção. E aí, nesse mundo de hoje, infelizmente, né, foram propagadas muitas mentiras, muitas fake news, e agora que a gente está tendo a oportunidade de esclarecer, de rebater isso. Então, acho natural essa rejeição, inclusive as pesquisas têm apontado que ela tem caído significativamente. E pelo menos, vou te dizer assim, Joe, quando eu saio na rua, eu não tenho visto essa rejeição que as pesquisas estão apontando, pelo contrário. Muito bem, acompanhamos então, Cris, esse trecho aí da fala do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, nessa entrevista que inclusive você participou, você pode falar bem, e ele foi questionado justamente em relação à rejeição que ele vem sofrendo nas pesquisas eleitorais, e ele atribui justamente essa rejeição a notícias falsas, a fake news, que giram em torno aí da Lava Jato, mas ele diz que agora, durante a campanha eleitoral, é o momento que ele pode justamente rebater esses argumentos e essas notícias falsas. Ele voltou a dizer que a Lava Jato foi algo inédito no país, porque antes a gente tinha a sensação de que os poderosos, as pessoas com dinheiro, cometiam crimes e não eram presas, e que a Lava Jato justamente mudou essa visão, e ele ainda completou dizendo que não sente essa rejeição nas ruas, muito pelo contrário, que ele é justamente o candidato que pode aí causar um medo em Bolsonaro e Lula e desbancar essa polarização. Gostaria da sua avaliação sobre essas declarações. Olha, ele tem razão em algumas coisas, não há como negar que a Lava Jato efetivamente desbancou aí muitos bandidos do colarinho branco, muitos políticos que vinham há décadas roubando dinheiro público e promovendo não só enriquecimento ilícito, mas também um caixa 2 para projeto de permanência no poder, como foi o caso específico do PT e de seus partidos aliados, MDB, PP, outros partidos ali que foram sendo escancarados pelas investigações da Força Tarefa da Lava Jato. Agora, quando ele diz que a rejeição dele tem a ver com fake news, eu colocaria aí certos questionamentos, porque tá certo que ele foi alvo de uma ação criminosa de hackers e até hoje muito mal esclarecida, mal esclarecidas todas aquelas conversas que foram hackeadas e divulgadas por essa imprensa marrom, pelos blogueiros, né, para usar a palavra que eles adoram usar para os opositores deles, pelos blogueiros do Intercept, que até hoje não conseguiram comprovar efetivamente, até porque eram conversas roubadas da nuvem, de um aplicativo de mensagens, Telegram, que é sediado na Rússia, então não houve uma investigação criminal. Até, inclusive, eu acho que ficou faltando para a sociedade brasileira uma resposta sobre que fim levaram as investigações sobre essa atuação desses hackers, porque na época a gente viu alguns presos e tal, depois foram soltos, mas a finalização desse inquérito a gente não conseguiu acompanhar. E, infelizmente, foram essas provas que não deveriam ser aceitas pela Justiça, que depois, numa manobra, em parte de uma manobra do STF para destruir a Lava Jato, foi usada para julgar, então, juiz Sérgio Moro como suspeito. Mas, veja, a gente não pode afirmar que é fake news, quando nem a Justiça respondeu abertamente sobre o conteúdo daquelas mensagens. Então, ou essa investigação ainda está em andamento, ou não foi revelada, e nós não temos esses detalhes, mas eu não corroboraria essa informação de que é fake news. Agora, ele tem razão também quando ele diz que ele sai nas ruas e não vê a rejeição que tanto as pesquisas apontam, ao contrário do ex-presidente Lula, né, que não consegue sair na rua, é xingado de ladrão onde quer que vá, pode ser no Nordeste, pode ser no Reduto, que ele acha que é o melhor para ele, tanto que ele foi de férias para o Ceará tempos atrás e precisou fechar uma praia para conseguir curtir a praia, porque não conseguia andar sem ser vaiado. Isso a gente realmente não vê
com o ex-juiz e o ex-ministro, ele tem uma leva de correligionários, ele tem já seus eleitores fiéis, estão defendendo nas redes sociais desde que ele deixou a magistratura, depois que ele saiu do governo, e seguem com ele, apesar dele sofrer uma rejeição grande, tanto por esquerdistas que não concordam com o trabalho dele como juiz, quanto pelos apoiadores do presidente Bolsonaro, que não concordam com a forma como ele saiu do governo, atirando para tudo que é lado, inclusive consideram um traidor por conta daquele episódio. Muito bem, agora vamos acompanhar mais um trecho dessa entrevista em que Moro comentou sua participação no governo Bolsonaro. Acompanhe. Coloque-se na minha situação. Em 2018, o presidente da República recém-eleito, tá, convida você para ingressar no governo, tá, e melhorar o país. Que ele era uma pessoa controvertida, era, tá? Mas a gente dizer que não havia uma chance, das coisas darem certo, ele mesmo colocava na época que ele ia delegar o poder para aqueles, né, então chamados superministros, eu e o Paulo Guedes. Tinha toda uma expectativa da população brasileira. Ele tinha sido eleito por mais de 50 milhões de pessoas, que as coisas poderiam dar certo. E muita gente, Diogo, quando eu aceitei, me disse o seguinte: puxa, fiquei feliz que você aceitou, porque você vai estar lá e você vai servir como um anteparo a esses arroubos autoritários do Bolsonaro. Então eu fui nessa condição e eu estabeleci muito claramente: olha, eu não estou indo por um cargo, tá? Eu estou indo por um projeto. Tanto assim que quando eu vi que o projeto foi sabotado pelo presidente da República, eu saí. Eu não tenho compromisso com coisa errada. Se eu tivesse ido, tá, apenas por um cargo, apenas pelo prestígio de ser ministro da Justiça, se é que isso envolve, né, tanto prestígio assim, eu tinha ficado lá. Mas eu preferi sair, porque eu não compactuo com coisa errada. Então, eu acho que as pessoas entendem, né, tanto a aceitação, podem até não concordar, e eu acho que cada um tem direito à sua opinião, tá? Eu acho isso absolutamente normal, tá? Mas eu fui, isso você pode acreditar, eu fui porque eu achava que tinha uma chance de dar certo. E eu achava que o projeto era mais importante, tá? Do que eventualmente ali eu simplesmente me recolher e me omitir dessa possibilidade de êxito. Cris, Sérgio Moro ele comentou sobre a participação dele no governo Bolsonaro em dois momentos. Em um deles, inclusive, que não é exatamente esse trecho que a gente passou agora, ele comentou então um pouco do seu trabalho como ministro, né, da Justiça. Ele disse que foi possível fazer um trabalho importante, diminuir a criminalidade violenta, o crime organizado, mas ele disse que depois ele precisou sair justamente da posição de ministro, quando ele percebeu que não houve um compromisso real por parte do governo em relação ao projeto inicial, que era o combate à corrupção. Ele disse que o projeto, ele falou com essas palavras, que o projeto foi sabotado pelo presidente Jair Bolsonaro e que ele não tem compromisso com coisas erradas. Eu gostaria de ouvi-la. Eu acho estranho que o ex-ministro seja acusador agora, de novo, sem provas. Ele fala que o projeto foi sabotado, mas se assim tivesse sido efetivamente, se o presidente Bolsonaro estivesse querendo esconder atos de corrupção e por isso sabotado um ministro que estava ali para combater a corrupção, a gente já estaria ouvindo há muitos meses casos de corrupção no governo federal e não tem. Olha que a gente passou por uma CPI aí que escarafunchou tudo que foi possível, virou lata de lixo dos ministérios, chamou funcionário de baixíssimo escalão, chamou médica, cantora, professor de educação física, qualquer um que catasse na esquina ali, que pudesse falar mal do presidente Bolsonaro, e não conseguiram provar nada, absolutamente nada. Cantaram narrativas, atrasou na compra de vacinas, aí o próprio CEO da Pfizer foi lá e desmentiu isso. E tentaram, houve tentativa de suborno na compra, no superfaturamento na compra da vacina Covaxin, não houve contrato com a Covaxin, não houve um único centavo de dinheiro público gasto ali. Então, cadê a corrupção? Onde está a corrupção para a gente poder afirmar que houve sabotagem no combate à corrupção? Agora, a gente sabe que ele tinha um projeto, sim, de combate à corrupção e que poderia ter caminhado junto com o presidente Bolsonaro e, em algum momento, deu um desentendimento ali, até hoje muito mal explicado. Quando ele diz que teria autonomia
e vem reclamar que não teve, a gente fica tentando então entender como ele conseguiu esses resultados que ele mesmo apresenta e são reais. Ele realmente conseguiu reduzir a criminalidade no período em que esteve à frente do Ministério da Justiça. Vamos pegar só o caso dos ônibus incendiados. Ele passou por aquele turbilhão no Ceará nos seus primeiros meses como ministro da Justiça e conseguiu rapidamente reverter uma luta contra o crime organizado, contra facções poderosíssimas no meio da criminalidade, e conseguiu efetivamente, implantou um projeto piloto que deu os resultados, depois não foi adiante por causa da saída dele do governo, mas enfim, ele realmente conseguiu resultados. Como que ele pode dizer que foi sabotado, que não teve autonomia para fazer o que queria, se ele conseguiu resultados e conseguiu implantar seus projetos? Eu acho que é um discurso de político, que vai tentar desgastar de todos os lados. O desgaste do PT ele já fez como juiz, e está feito, está aprovado, está tudo documentado, pouco importa a manobra que o STF fez depois para descondenar o ex-presidente Lula e torná-lo elegível, mas a população acompanhou tudo, sabe tudo o que aconteceu durante o Lava Jato e durante o período de Mensalão e Petrolão. E contra o presidente Bolsonaro, ele fica em cima dessas narrativas, vai faltar trazer provas, pode ser que surjam durante a campanha. Até hoje nada, nem mesmo as provas de que ele tentou interferir na Polícia Federal, que teria sido o motivo da saída dele do governo, né? Muito bem, Cristina Grêmio fazendo então uma análise aí dos destaques desta terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Cris, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição.